dia, meus queridos, graça e paz. Mais uma escola bíblica dominical digital. E esta manhã nós queremos desenvolver uma reflexão sobre o voto de fidelidade. Nós temos um texto bíblico, que é o texto de base, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 3 e verso 4, e gostaria também de propor mais um texto que está na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Segue-se a leitura. A Bíblia disse no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, o casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. E na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Esses dois textos vão abrir a nossa discussão sobre esta questão. Todavia, quando você faz a leitura da carta de Paulo aos Filipenses, você se depara com Paulo dando as bases do caráter cristão, aonde se assenta a virtude da fidelidade. Paulo fala sobre a presunção. Sabe aquela faculdade de pensar muito alto de si mesmo, em ter os seus interesses próprios em primeiro lugar? Quando se tem uma opinião excessivamente favorável da própria capacidade, inteligência, poder, importância. Em outras palavras, é uma glória que você se tem, mas é uma glória vazia. A presunção, Paulo faz uma abordagem mostrando que não é útil para um cristão desenvolver uma opinião muito alta de si mesmo. E aí ele disse que com a humildade, que cada um considera o outro superior ou melhor do que si próprio. E quando nós pensamos sobre essa questão que Paulo coloca para nós, Paulo diz com humildade. Portanto, naquela época, os gregos nunca consideravam a humildade como uma virtude. Para os gregos, a humildade era uma falha de caráter. Mas a mente secular tem uma visão sobre a questão da humildade. E nunca ela vai conseguir alcançar a ideia ética cristã sobre a humildade. Então, Paulo, na sua abordagem, ele disse que com a humildade estima os outros melhores. Isso destrói o conceito cultural que nós temos sobre autoestima. Aquele conceito de nos vermos mais importante, de ter o pensamento positivo, de nos achar sempre na superioridade. Só que quando isto acontece, quando eu olho o outro como importante, quando eu dou valor para outra pessoa, quando eu consigo enxergar o outro superior a mim, o que vai acontecer? Nós vamos juntos ser admirados uns aos outros e ninguém será menosprezado. E no texto de Paulo,
E ele frisa que não se pode olhar pelos seus próprios interesses, mas também que devemos olhar os interesses dos outros. Esse é um meio que nós afastamos as nossas ambições egoístas. Esse é um meio que a nossa presunção cai, porque nós temos tendência intencionalmente a ser egoísta. Uma citação do teólogo Bonhoeffer, ele diz assim: o cristianismo não deprecia o casamento, santifica-o. O autor da carta aos Hebreus também ressalta esta questão, mostrando que o casamento precisa ser venerado, o casamento precisa ser honrado, o matrimônio precisa receber resposta de valor e de honra de todos, e o leito sem mácula. O dicionário Foster apresenta 7 definições para a fidelidade. Primeiro, fidelidade como uma afirmação da nossa sexualidade. Lembre que eu estou falando sobre o voto de fidelidade. Nós precisamos ser fiel à natureza sexual que Deus nos concedeu. Então, quando eu sou homem, sendo fiel à natureza que já venho recebendo de Deus, eu estou, sim, afirmando a minha sexualidade. Isso é questão de fidelidade. Segundo, lealdade no entendimento de que cada um é vocacionado ou para casamento ou para ser solteiro. Lembre que nós tivemos uma lição que falava sobre os solteiros e o conceito de solteirismo na palavra de Deus. Terceiro, a orientação. Então, fidelidade no sentido de que dá-se uma boa orientação, consegue dizer não à promiscuidade em todos os momentos. Nós temos uma orientação pelo que somos, pela nossa natureza sexual que já nos vem ao nascer. Todavia, nós encontramos uma resposta e uma orientação que nos ajuda a dizer não a toda e qualquer promiscuidade. Fidelidade como uma questão prática, na generosidade dentro da comunidade, não deixando nenhum lugar para o egoísmo. Eu estou sendo uma pessoa fiel quando eu entendo que, na prática, eu preciso ser uma pessoa generosa, assim como Deus tem sido generoso para comigo. Fidelidade como compromisso, tendo a obrigação de ajudar o outro, olhar no que o outro precisa. Fidelidade como honestidade, me levando a ser transparente, podendo tirar as minhas máscaras e mostrar realmente a minha cara verdadeira diante das pessoas que me amam e que eu amo também. Também a fidelidade no sentido de vida espiritual, quando a vida é partilha, quando a vida é celebração, na adoração, na oração em conjunto. Fidelidade pode se entender no meio dos solteiros como uma relação sexual. Não é uma necessidade humana vital, mas ela é um desejo. Quando nós somos solteiros, nós precisamos separar, fazer esta diferença, entendendo que a relação sexual é um desejo, mas nunca é uma necessidade vital para o ser humano. Isso quer dizer que ninguém morre por falta de relação sexual. A Bíblia fala de muitas pessoas
que se mantiveram vivendo satisfeitos e plenos, completos em suas relações, sem, portanto, desenvolver o aspecto sexual da sua vida. Nós temos o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele não casou e ele não teve o envolvimento com mulheres, envolvendo o lado físico, sentimental e o lado sexual. Agora, existe um caso na Bíblia, na igreja do Corinto, onde há práticas pagãs que acontecem inclusive dentro dos templos deles, templos pagãos. Havia uma forte prostituição, havia um tipo de orgias sexuais que acontecia dentro daqueles templos. E os coríntios consideravam que o sexo era uma necessidade como a comida, é uma necessidade básica como qualquer outra necessidade básica, vontade de beber, vontade de comer. Só que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, vem dando uma lição, mostrando o fato de que todas as coisas são lícitas, mas todas não convêm. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 12, Paulo vem mostrando que eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Portanto, ele nos ensina, como talvez um solteiro, como viúvo ou viúva, como alguém que não tem um relacionamento de casal. Ele disse, olha, você tem a liberdade de todas as coisas, mas tudo não convém. Tudo não se pode ser feito, vivido por um tipo de pessoas como um solteiro, como um casado, no caso das relações sexuais. Ele entende que quando nós deixamos isso dominar, nós passamos a viver debaixo do seu poder. No versículo 13 do mesmo capítulo 6, Paulo diz que o alimento é para o estômago. Veja lá, nós temos o alimento e o alimento é feito para o estômago e vice-versa. Mas aí ele diz que o corpo nunca foi criado para a impureza, mas o corpo Deus criou para ele. Ele mostra o aspecto importante dentro da criação, que tudo que Deus fez é para a glória de Deus. E o verso 15 até o verso 18 do capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, Paulo mostra de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas isso tem, assim, um impacto muito grande na sua compreensão quando nós entendemos quem realmente nós somos. Na prática, isso significa o quê? Voto de fidelidade para com um solteiro se vive praticamente na pureza, na santidade, um viver que envolve abstenção sexual, quando o jovem, uma jovem, buscam a santidade, podendo se guardar para não contaminar-se, para não viver uma vida de promiscuidade. O desafio aqui é muito grande, e você percebe Paulo quando ele fala aos coríntios, ele dá ênfase para esta questão, mostrando que é preciso ficar solteiro, ou se não conseguir, melhor casar. Então ele mostra que o ficar solteiro não é fácil, mas nós temos as nossas responsabilidades. Fidelidade para com os casados. Quando falamos de fidelidade em meio ao relacionamento de casados, nós envolvemos 4 coisas. A primeira coisa é a questão da monogamia. Um homem é uma mulher. Não é um homem com bastante mulher, nem uma mulher com bastante homem. Segundo, o compromisso de lealdade. Problemas sempre virão dentro do casamento.
Só que os problemas ajudam ao amadurecimento dos casais. Muitos casais confrontando-se ou enfrentando diferentes batalhas da sua vivência como casados, acabam superar e viver uma vida plena, mas uma vida de compreensão, uma vida realmente de pessoas maduras. A terceira coisa, a fidelidade dentro do casamento ou dos casados, envolve um equilíbrio, a questão da subordinação mútua. Então, você vê que por causa de Cristo, o homem preserva a mulher e olha a mulher como uma pessoa muito importante, dando valor para ela. A mesma coisa a mulher faz para com seu marido. Isso é tão importante ao ponto que cada um se submete, se subordina a um e ao outro, não porque aquele homem não tem mais autoridade dentro do seu lar, não. Mas é pelo contrário, por causa de Cristo. Cristo nos resgatou e Ele fez com que nós possamos entender os nossos papéis, e essa subordinação nunca será entendido como escravagismo ou como uma dominação. E finalmente a fidelidade para com os casais envolve a repressão sexual fora do casamento, onde nós falamos de adultério, que não é aceitável. De Jesus para com a sua igreja, também se ensina a questão da fidelidade, entendendo que a igreja é a noiva, e a noiva precisa se manter para com o seu noivo até que ele venha buscá-lo. Agora veja lá. Fidelidade da igreja para com o Senhor Jesus se resume de dentro da aliança que existe entre a igreja e Cristo. E ali nós demonstramos pela nossa responsabilidade. Nós somos tão responsáveis e entendemos o nosso papel, entendemos a nossa responsabilidade dentro do contexto da igreja. Segundo, nós demonstramos essa fidelidade na questão da edificação. A edificação sendo um trabalhar mútuo, a edificação sendo o envolvimento da comunhão de toda a comunidade. Terceiro, nós envolvemos no discipulado. Assim, acabamos crescer e entendendo melhor as coisas como ser o seguidor de Cristo. Nós nos envolvemos. A obra do Senhor nunca mais será para alguns, não, será para nós, porque nós entendemos que como igreja, ser fiel a Cristo é me envolver também plenamente dentro do contexto da igreja. E, enfim, isso envolve a questão da privação. A questão da privação, isto é, quando eu consigo dizer não por aquilo que vem atrapalhar, assim, o meu relacionamento com o Senhor. Eu quero concluir nessa lição dizendo o seguinte: o voto, nós temos na Bíblia a história da Ruth, quando esta mulher diz à sua sogra de que os seus deuses serão os meus deuses, a sua família será a minha família, aonde a senhora for eu irei, e de lá onde nasceu famosos votos que nós impregnamos dentro da cerimônia. Só que o voto de fidelidade são votos que olham para nós e nos disse que devemos ser leal. Aquilo que uma vez nós dizemos, nós temos que manter essa palavra. E eu quero desafiar você, tanto quanto a relação de amizade, é preciso que mantenhamos as nossas amizades, quanto a questão do casamento também,
que é preciso que mantenhamos a palavra que uma vez nós já liberamos. Que sejamos fiéis, que sejamos honestos, que sejamos transparentes e que sejamos realmente homens e mulheres de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.